Boa tarde, professor. Comecei a estudar para concurso a longo prazo. Em uma matéria específica, eu estou lendo a matéria e anotando os pontos importantes. Considera isso um equívoco? A situação é a seguinte, cara. Eu sou muito apedrejado na internet por falar para vocês não fazerem resumos. Eu já vi o lado negro dos resumos. E aí eu falo, não faça resumos. Mas é claro que há situações específicas em que pode fazer. Tem resumos e resumos, tem uns que são ali feitos no automático, você não está nem prestando atenção, tem outros que são resumos de recuperação ativa, quando você puxa da memória a informação. Então são resumos mais interessantes. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, que essa é uma boa pergunta. O Diogo fala, não faça resumos, beleza? E aí no Instagram, no YouTube, comentários negativos, impostor, você só quer vender técnica de estudo milagrosa, não sei o quê. Não, a situação é a seguinte. O que é resumo? Se eu fizer um post na internet perguntando o que é resumo, você faz resumo, as pessoas vão dizer sim, eu leio e faço resumo para poder olhar depois. Se você olhar o seu material, estiver lendo a teoria, especialmente pela primeira vez, e com um resuminho do lado, você vai ler, vai anotar no resumo, vai ler mais um pouco, vai anotar no resumo, vai ler mais um pouco, vai ficar nisso aí, você vai pegar 50 páginas de aula e vai transformar em 25 de resumo. E aí, para poder ler 50 páginas, você vai levar, 5 vezes mais tempo, 3 vezes mais tempo, porque você está lendo e resumindo. Então, o custo-benefício é bastante questionável. Segundo, eu aprendo quando eu escrevo. Não é verdade. Não é verdade. Aí eu digo isso, absurdo, não sei o quê, mas não é provado por estudos científicos, não é verdade. Se você escrever olhando do lado, você não está aprendendo nada. Então, Diogo, eu leio e mudo com as minhas palavras. Isso não serve para nada. Isso é igual a ler 2 vezes. Não adianta. Você pode ler 2, 3, 4 vezes a mesma coisa, não vai resultar numa memorização de longo prazo. No meu canal no YouTube, você encontra, aqui no Instagram, ou quer dizer, no Instagram também, você encontra vídeos meus em que eu mostro estudos científicos comparando as diferentes formas de estudar. Então, ler e resumir do lado não é bom. Toma muito tempo, não favorece a memorização de longo prazo. Ok? Então a gente tem um custo-benefício bastante duvidoso. Não recomendo. E isso, para 97% dos seres humanos na Terra, isso é resumo. E isso é ruim. Então eu falo, não faça resumos. Especialmente se você estiver na primeira leitura da matéria, não faça resumos. E porque você ainda não tem uma bagagem, você não conhece aquele assunto, tudo parece difícil, tudo parece importante. Isso pode prejudicar a sua preparação. Se você está estudando para auditor da Receita Federal, por exemplo, se você tentar ler toda a matéria num batidão, sem fazer muita revisão, só lendo, você vai levar no mínimo 1 ano. Então presta atenção, como que você vai usar uma técnica de estudo que é 3 vezes mais lenta? Você vai levar 3 anos para ler tudo de auditor? Você não vai passar, me desculpa, não vai. Não funciona assim. Algumas pessoas fazem resumos e são aprovadas em concursos menores, mas você não vai pegar pessoas focadas em concursos grandes sendo aprovadas resumindo o material inteiro. Não vale a pena. Segundo ponto, se você lê a aula sem anotar muita coisa, não anotando nada, lê a aula, faz algumas questões, dali a 2, 3 semanas faz outras questões daquela aula, mais algumas questões daquele assunto, você vai estar acertando 70%, 60%, 80%, mas em média ali 70% das questões. Significa que sem mexer com o resumo, sem gastar tempo à toa, você está aprendendo 70% do conteúdo. Então, para que você vai resumir 100% do conteúdo? Deixa para focar nesses 30%. Mas quando você está lendo pela primeira vez, você ainda não sabe quais são os 30% que você não aprende. Então, repito, não faça resumo no primeiro contato com a matéria. Ok? Então, é por isso que eu falo, e é uma coisa polêmica, e eu sou criticado, não sei o que, mas um monte de gente passa fazendo resumo, um monte de gente passa fazendo tudo quanto é tipo de técnica de estudo. É a primeira coisa. A segunda o resumo vai te atrasar. Você vai demorar mais tempo e ele não vai te ajudar a reter nada. Existe algum tipo de resumo que é bom? Existe. Existe o resumo que é feito sem olhar o material. Se chama recuperação ativa.
Você, no final do dia, por exemplo, ou no dia seguinte, faz um resumo do que você leu, sem olhar. Você puxa da memória, faz um esforço, faz um brainstorming, anota todos os tópicos, depois organiza, não sei o que. Vai sair um resumo, mas o resumo é acidental. O seu objetivo não era fazer o resumo. O seu objetivo era puxar da memória. Puxar da memória é muito bom para o aprendizado. Isso é bom para a aprendizagem e para a memorização de longo prazo. Puxar da memória. Tá? Só que nesse caso realmente toma muito tempo. Você parar todo dia, ao final do dia, o que eu estudei hoje de manhã? Eu vi direito, não sei o que lá, eu vi o assunto tal. Tem isso, isso e isso. Não estou lembrando de todos os detalhes, era uma lista de 5 itens, só estou lembrando de 3. Tá, vou anotar os 3 aqui, não sei o que. Vai tomar um tempão. Isso vai atrasar ainda o seu avanço nas matérias, e velocidade é importante. Você está falando de estudar para auditor da Receita, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos para ler tudo. Não dá para atrasar, mas beleza. Então essa recuperação ativa é boa. Existe alguma outra forma de recuperação ativa que toma menos tempo? Existe. O que é recuperação ativa? É puxar da memória, é fazer esforço. Qual a recuperação ativa que a gente tem? Centenas de milhares de fontes de recuperação ativa ali prontas para você já testar e treinar. Questões. Questões são uma forma de revisão ativa. Então você vai pegar enorme parte do conteúdo treinando questões. Para a grande maioria das matérias não tem muito que a banca inventar, não tem muitos assuntos que não foram abordados via questões. E vamos supor, a banca inovou, ela pegou e botou 5% das questões ali inéditas. Porra, você tem 95% das questões que foram repetidas. Se você aprender esses 95%, você vai ficar bem. Não precisa ficar preocupado com aquelas 2, 3, 5 questões que são completamente inéditas. Não vale a pena. Existe uma outra forma de resumo que é interessante? Existe. É um resumo mais avançado. Você deu a aula, como eu te falei, pela primeira vez, sem fazer muito esforço, pegou 70% da aula, legal. Você fez mais algumas revisões, seu percentual de acerto aumentou para 80%. Mas chegou naquele platô ali, 75%, 80%, não sai daquilo, tem que fazer um trabalho mais forte em cima daquilo ali. Tem que fazer um caderno de erros, tem que fazer um resumo, tem que fazer um esquema, alguma coisa para trabalhar flashcards, alguma coisa para trabalhar aqueles 20%. E geralmente você faz um resumo. Você pode usar flashcards, que é uma coisa mais ativa. Você pode fazer um mapa mental, que é um tipo de resumo. Você pode fazer esquema, que é um tipo de resumo. Fichamento, faz o que você quiser, mas trabalha aqueles 20% de uma forma mais intencional. O caderno de erros, que eu ensino na minha metodologia, é um tipo de resumo. Só que eu não vou te dizer na internet, resumo está liberado, façam resumos, todo mundo passa fazendo resumos, porque senão você vai fazer aquele resumo que eu citei logo atrás, olhando do lado, escrevendo com as próprias palavras, gastando um tempão e ganhando nada em termos de memorização de longo prazo. Por isso eu falo, não faça resumos. Mas à medida que você amadurecer no estudo, você vai ver que lá na frente você vai ter que resumir algumas coisas. Ter esses materiais ali de fácil acesso, especialmente para revisar perto da prova, enfiar aquelas informações na cabeça e fazer uma boa prova.